Os mistérios não contados do submersível Titã. Controle de videogame, a escolha polêmica. Um dos detalhes mais chocantes sobre o submersível Titã é que ele era controlado por um joystick de videogame. Sim, você ouviu certo. Especificamente, um modelo da Logitech lançado em 2011, usado em games e vendido por algumas centenas de reais. Para um veículo que explorava profundezas de mais de 3.800 metros, é surpreendente que a segurança estivesse vinculada a um controle sem fio projetado para partidas de Call of Duty ou FIFA. Essa escolha, no mínimo curiosa, faz a gente pensar como a alta tecnologia de um submersível tão caro podia depender de algo tão simples. O joystick não era apenas um detalhe, ele era o coração do controle do Titã. Em condições normais, o dispositivo funcionava bem. Mas e se a conexão sem fio fosse interrompida? Imagine o desespero de estar a quilômetros de profundidade no oceano e o único equipamento capaz de mover a embarcação parar de responder. Isso não é exagero. Problemas de conectividade poderiam acontecer, e nesse ambiente, mesmo pequenos erros podem ter consequências devastadoras. Não é de surpreender que essa escolha tenha gerado tanta controvérsia depois do incidente. Além disso, essa decisão ilustra algo maior: a busca por soluções econômicas em missões críticas. Usar um joystick de videogame pode parecer inovação, mas também pode ser um sinal de negligência em pensar em redundâncias ou backups adequados. Afinal, seria pedir muito que um sistema tão importante tivesse opções mais robustas? Material fora de especificação. A estrutura do Titã era outra área de intensa controvérsia. O submersível combinava dois materiais, titânio e fibra de carbono. Embora ambos sejam conhecidos por sua resistência, o detalhe que choca é que a fibra de carbono usada foi comprada com desconto da Boeing. E por que estava com desconto? Simples, estava fora do prazo de validade para uso em aeronaves. Em uma indústria onde segurança é tudo, essa escolha parece, no mínimo, arriscada. Vamos contextualizar. A fibra de carbono vencida pode parecer apenas um material menos eficiente, mas em profundidades extremas, qualquer pequena falha pode levar a desastres catastróficos. A Boeing, uma gigante da aviação, decidiu que esse material não era bom o suficiente para seus aviões. Então, por que foi considerado adequado para algo que enfrentaria pressões milhares de vezes maiores? Essa economia aparente pode ter custado muito mais caro no final. E aqui surge a questão: até onde estamos dispostos a arriscar em nome da inovação e do custo reduzido? A história do Titã nos lembra de que, em situações extremas, cada escolha importa. Um parafuso, um material ou mesmo um pequeno descuido pode determinar o sucesso ou a tragédia de uma missão. E, antes de continuarmos, você já se inscreveu no canal? Aqui nós desvendamos os segredos mais curiosos e intrigantes do mundo, como este sobre o Titã. Não perca a chance de explorar mais mistérios, clique no botão de inscrição e ative as notificações agora. O risco da inovação sem regras. E por falar em escolhas arriscadas, o Titã nunca passou pelos protocolos tradicionais de certificação. Segundo a OceanGate, empresa responsável pelo submersível, esses protocolos de segurança limitariam a inovação. Mas isso levanta uma pergunta: será que inovação e segurança são realmente incompatíveis? Os protocolos de certificação existem por uma razão. Eles garantem que novos projetos sejam testados e aprovados em situações extremas antes de serem usados. No entanto, a OceanGate optou por ignorar essas etapas, argumentando que o progresso seria mais rápido sem elas. Esse tipo de mentalidade pode parecer ousada, mas também é perigosamente imprudente. Exemplos de falhas anteriores ilustram os riscos. Em 2022, o Titã sofreu problemas de bateria que resultaram em danos externos. Em outro caso, um propulsor foi instalado ao contrário, fazendo o submersível girar em círculos. Essas falhas poderiam ser cômicas se não fossem tão graves. A falta de certificação significa que essas falhas passaram despercebidas, colocando vidas em risco. A última mensagem. No fatídico dia do incidente, o Titã enviou uma mensagem que pode ser interpretada como um último pedido de socorro. A tripulação mencionou a necessidade de liberar o lastro, um procedimento emergencial para ascender rapidamente à superfície.
Esse pedido sugere que os passageiros estavam cientes de que algo estava muito errado. O que é mais assustador sobre essa última mensagem é o que ela não diz. Que tipo de falha ocorreu que deixou o Titã tão vulnerável? Será que os ocupantes sabiam que estavam em seus momentos finais? Especialistas acreditam que a implosão foi tão rápida que a tripulação não teria sentido nada. Ainda assim, imaginar o que se passou nos últimos instantes do submersível é uma questão que assombra até os mais céticos. A profundidade em que o Titã operava é assustadora. A mais de 3.800 metros, a pressão é tão esmagadora que qualquer falha na estrutura levaria a uma implosão instantânea. E, embora isso explique o que aconteceu, ainda resta um mistério. O que causou a falha inicial? Conexões trágicas com o Titanic. Essa tragédia já seria marcante por si só, mas existe um detalhe que a torna ainda mais simbólica. Uma das vítimas a bordo era casada com uma descendente de duas pessoas que pereceram no naufrágio do Titanic em 1912. Essa conexão parece saída de um roteiro de cinema, um ciclo trágico que une duas histórias separadas por mais de um século. O Titanic, na época, foi chamado de inafundável. Sua arrogância tecnológica foi desafiada pela natureza, e o mesmo parece ter acontecido com o Titã. Isso levanta uma questão incômoda. Será que ainda não aprendemos a respeitar os limites impostos pelos ambientes extremos? Preocupações ignoradas e a grande pergunta. O mais revoltante nessa história é que os sinais de alerta estavam lá desde o começo. Engenheiros e especialistas expressaram preocupações com o design do Titã e a falta de certificação. Mas, em nome da inovação ou da pressa, essas vozes foram ignoradas. Quantos outros Titãs existem por aí? Quantas inovações tecnológicas, sob a fachada de progresso, escondem perigos que não estamos vendo? Essa história não é apenas sobre o fundo do oceano, é um alerta sobre os limites da ambição humana. O peso da arrogância humana. Quantos outros Titãs existem por aí? Não estamos falando apenas de submersíveis ou missões subaquáticas. Pense em todas as tecnologias, projetos e decisões que colocam vidas em risco em nome da pressa, do lucro ou até mesmo do desejo de ser pioneiro. Grandes avanços, de usinas nucleares a veículos autônomos, carregam consigo o mesmo dilema: inovação pode ser incrível, mas também perigosa quando é apressada ou negligente. A tragédia do Titã é um lembrete de que a natureza é implacável, especialmente quando subestimada. No fundo do oceano, a pressão é tão avassaladora que um simples erro pode ser fatal. Mas será que aprendemos com essas lições? Do Titanic ao Titã, a humanidade parece sempre repetir os mesmos erros, uma confiança exagerada na tecnologia, combinada com a subestimação dos riscos. O resultado? Histórias que terminam em tragédia. E isso não se limita a ambientes extremos. Pense nas cidades modernas e nos perigos silenciosos que podem surgir em infraestrutura, energia ou transporte. Será que as pontes que cruzamos, os aviões que usamos ou até os sistemas de inteligência artificial que gerenciam nosso dia a dia estão realmente à prova de falhas? Ou estamos apenas vivendo à mercê de uma confiança cega na tecnologia? Um mistério ainda mais profundo. A tragédia do Titã deixa muitas perguntas sem resposta. Não apenas sobre o que aconteceu naquele fatídico dia, mas também sobre as escolhas feitas pela OceanGate ao longo do tempo. Por que os alertas de engenheiros foram ignorados? Quais eram os reais motivos para evitar a certificação? E o que realmente aconteceu nos últimos minutos antes da implosão catastrófica? Além disso, há algo profundamente simbólico no fato de que o Titã explorava os destroços do Titanic, outro exemplo trágico de confiança excessiva na tecnologia. É quase como se a história estivesse se repetindo, em um ciclo irônico de fatalidade. Afinal, o Titanic foi chamado de inafundável, e sabemos como isso terminou. Agora, mais de um século depois, o Titã nos lembra que ainda estamos longe de dominar as forças da natureza. E ainda há a questão: o que realmente sabemos sobre o fundo do oceano? Menos de 5% dele foi explorado, e o restante permanece um mistério. Se algo tão sofisticado quanto o Titã não conseguiu enfrentar as pressões extremas das profundezas, o que mais pode estar escondido lá, esperando para ser descoberto ou, pior, para nos surpreender de forma catastrófica? O legado do Titã.
No final das contas, o Titã não é apenas uma tragédia isolada, ele é um espelho para nossas ambições, falhas e escolhas. Sua história levanta questões importantes sobre a necessidade de regulamentos, o equilíbrio entre inovação e segurança, e o preço que estamos dispostos a pagar pelo progresso. Mas, talvez o mais inquietante, é o que ainda não sabemos. Se essa tragédia foi resultado de tantas decisões questionáveis, será que existem outros projetos no mundo operando sob os mesmos princípios? Será que a próxima grande tragédia já está em andamento, invisível, aguardando o momento de colapsar?